Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, senhor presidente, eu começo por ter convicção de que, nesse caso de Manaus com o Ministério da Saúde, foi o verdadeiro pecado original. Sentado na cadeira do Ministério da Saúde, um general que não sabia sequer o que era o SUS, desconhecia completamente o que era a doença. Sentado na cadeira de secretário de saúde, um engenheiro que não tinha experiência absolutamente nenhuma em medicina sanitária, epidemiológica, absolutamente. Eu acho que esse casamento deu a tragédia de Manaus. Duas pessoas sem competência absolutamente nenhuma nesse setor de saúde para tratar de uma doença nova, gravíssima, né? Letal, né? As perguntas mais banais foram feitas, vou formular aqui ao secretário, certamente ele não vai saber responder. E eu pergunto o quê? Secretário, se o senhor fosse construir uma casa, o senhor contrataria um médico para fazer o projeto? Claro que não fazia. Mas o governador indicou um engenheiro para ser secretário de saúde. Eu pergunto, quando a doença começou, o senhor fez barreiras sanitárias e o senhor sabe como fazer barreiras sanitárias? Senador, primeiro, eu não tomava decisão somente sozinho. Existe titular, uma equipe. Olha, secretário, o senhor é titular. O titular existe para oferecer ao governador as informações corretas a respeito do tema que é da sua responsabilidade. Qualquer secretário tem que ter conhecimento, autonomia, personalidade para dizer ao seu governante que o caminho é esse aqui e, quando não estiver no caminho certo, se insurgir contra e não aceitar. E não aceitar tomar decisões. Então, consultar a irresponsabilidade de quem assume um cargo dessa natureza sem conhecer nada absolutamente de doenças epidemiológicas, controle de viroses, sanitária, é uma responsabilidade muito grande. O senhor foi para lá fazer um curso, fazer um teste para isso dar certo. Foi coisa empírica, sem nenhum conhecimento. Não devia ter assumido. A mesma coisa eu disse aqui ao ministro Pazuello. Jamais eu aceitaria assumir um cargo que eu não dominasse a matéria. Então, foi o casamento ideal para a crise. O senhor é responsável pelas mortes, claro, de Manaus, como é também responsável o Ministério da Saúde pela inoperância e pela incompetência. Eu perguntei ao senhor se o senhor sabe como proceder para fazer barreiras sanitárias, que o senhor certamente não fez. Porque o primeiro ato de um secretário, numa doença como essa, uma doença virótica, que a transmissão é pessoa para pessoa, não tem o hospedeiro intermediário, é um respirando frente ao outro e passando a doença, é fazer bloqueios sanitários. Quando o primeiro caso chegou, se eu tivesse a competência, o primeiro ato era fazer barreira sanitária e conter a doença, com quem trouxe a doença. Como foi feito agora, aí no Maranhão, me parece que foi feito alguma coisa para conter a cepa indiana. E o senhor não fez. O senhor só falou aqui de tratamento da doença. Não falou em nenhuma prevenção para conter a expansão da doença. Por quê? Porque é incompetente para o cargo. Totalmente incompetente. E é uma situação de que, certamente, a fase pré-clínica da doença que se faz in vitro, em camundongos, foi feita com o povo de Manaus. A fase pré-clínica foi feita com o povo. Deixa de disseminar a doença, só 95% fica bem, porque curso assintomático leve ou moderado, 5% forma grave, a pneumonia virótica, dos 5%, 2 morrem, mais ou menos, 2,5%, mas seu estado teve a maior letalidade do Brasil, 3%. A maior letalidade, a média é 2,8%, Manaus foi 3%. A maior letalidade, porque lá estava uma pessoa que não conhecia absolutamente nada. O senhor disse agora que é contra a imunidade de rebanho. É contra, não é contra? Essa tese da imunidade... O senhor disse que é contra. E como é que o senhor permitiu, se o senhor é contra? Pedisse demissão do cargo, não se agarrasse ao cargo.
se agarrar ao cargo para ser responsável por tantas mortes no seu estado, dos seus compatriotas. Isso é uma coisa inaceitável, senhor Marcelo, absolutamente inaceitável. Então, o senhor nem sabe definir como fazer barreiras sanitárias. Eu parei para o senhor se explicar, o senhor não vai explicar porque não sabe. Duvida. E a ignorância duvida quando desconhece o que ignora. Não, essa é uma grande realidade. Por exemplo, teste COVID. O senhor mandou, todo hospital tem ambulatórios, né, para atendimento. O senhor provisionou os ambulatórios dos diversos hospitais, o senhor falou aí, com medicamentos para tratamento precoce da doença? Não, foi enviado às prefeituras. Hein? Foi enviado às prefeituras para a utilização dos médicos. Os hospitais, o senhor sabe que um doente chega para ser atendido, ele vai para um ambulatório. Sim. O médico faz o primeiro atendimento, faz a anamnese. O senhor sabe o que é anamnese? Sim, análise. Hein? A análise inicial. Não, a anamnese. Diagnóstico inicial. A anamnese é colher todo o histórico do paciente, as suas comorbidades, depois o exame físico, depois vê o exame, pede o exame laboratorial, o diagnóstico e interna o paciente ou trata no ambulatório. Essa é a sequência que acontece no atendimento feito de escolha, com procedimento correto nesse sentido. O senhor conhece quais são as duas fases da doença? Sim, a fase inicial, a fase inflamatória. Fase inicial, não sabe. Sim. Como é que pode ele ser secretário de saúde do Estado de Manaus na crise sanitária que aconteceu? Como é que você toma a decisão de assumir um cargo que mexe com a vida das pessoas, que preserva a vida das pessoas, que foi tudo feito corretamente e que deixa morrer quando é feito incorretamente, secretário? Sinceramente, eu não sei qual é a cabeça de uma pessoa que assume para fazer uma coisa que não tem competência para fazê-la. É um absurdo, sobretudo com a vida das pessoas. Com a vida das pessoas. Então, o senhor não sabe nem as fases da doença e não tem também conhecimento. Não sabe como é a transmissão, não, absolutamente nada. Pois é, a fase da doença, o senhor sabe que o vírus entra pela... Sim, pela mucosa nasal ou pela mucosa bucal, da boca. Sim. Pois é, e o vírus na boca passa um período de reprodução e depois desce para o pulmão. São duas fases, bucal e pulmonar. Tem que a pulmonar, às vezes, dá grave. Então, uma coisa que eu queria perguntar ao senhor, isso aqui é fundamental, qualquer secretário de saúde tem que saber. O senhor sabe quantos leitos de UTI deve ter uma estrutura hospitalar per capita por 100 mil, leito de UTI por 100 mil. O senhor sabe quantos leitos de UTI são necessários para ter por cada 100 mil habitantes? Eu sei que a taxa de leitos de UTI no Amazonas é muito baixa. Não, eu estou perguntando se o senhor sabia. Não, isso é baixa, não. Se o senhor sabia quanto é que precisava de leitos de UTI para os pacientes, não sabe? 10, 20, 30, é explicação. Aí, o Jorginho falou 10, 20, 30, escolhe um número aí, o senhor não sabe. Joga uma mega sena aí para ver se o senhor acerta. Não sabe nada. O senhor está errado e o senhor governador mais errado ainda, de nomear um engenheiro para ser secretário de saúde do Estado do Amazonas. A mesma irresponsabilidade cometeu o presidente da República, que nomeou um general que não conhecia o que era o SUS, a rede do SUS. Ele não conhecia, disse textualmente que não conhecia. Quando eu perguntei ele aí as coisas, ele respondia que não sabia. Não sabia porque não queria agredir a ciência e a medicina. Então, o senhor vê que o senhor fez uma coisa errada, equivocada. O senhor é muito culpado por isso, pode ter certeza absoluta. Como aceitar, sendo secretário de saúde, que é a maior autoridade sanitária do Estado, a imposição de um tratamento que o senhor não concorda? Como aceitar fazer o teste, a fase pré-clínica no povo de Manaus? O maior crime é esse, é fazer a fase pré-clínica, que se faz in vitro ou em camundongo, mas fizeram com o povo de Manaus. Deixa disseminar a doença, deixa contaminar, vai morrer 3, 4% dos contaminados, é pouca coisa. Já morreram quantos lá, secretário? Quantas mil pessoas morreram lá? Mais de 13 mil. 13.800, quase 14 mil pessoas. A letalidade altíssima para o número de infectados. Infectaram 395 mil amazonenses,
morreram 14 mil amazonenses, uma taxa de letalidade altíssima. Uma cidade de 14 mil habitantes no seu estado desapareceu do mapa. Só que são tantas mortes no Brasil pela Covid-19 que a morte ficou banalizada. Infelizmente ficou banalizada a morte. Quando eu falei aqui que era preciso fazer, e eu espero que o presidente paute, uma cariação de doutora Franciele e doutora Luana, por que eu fiz isso? Eu fiz, que eu perguntei ao ministro aí, porque ele editou uma norma criminosa. Essa norma permitia que uma mulher em gestação que tomasse a primeira dose pudesse tomar uma dose de qualquer outra vacina. O nome disso é intercambialidade. Isso aí é teste com o ser humano para saber se dá resultado ou não. E as mulheres grávidas, como o ministro da Saúde estava em seu lugar, confessou que morreram. E ele, no outro dia, tirou isso do Ministério da Saúde. Banalizaram a morte das mulheres, das crianças, dos pais, dos avós, de todas as pessoas, como se isso fosse uma coisa de conviver no dia a dia, que é doloroso para qualquer pessoa que tem um mínimo de humanismo, que acredita na ciência, que tem a sensibilidade humanitária para não aceitar isso sem ser com muita veemência e com muita também reprovação pelo ato do senhor. Incompetente, cuidou da saúde do povo de Manaus e deixou o povo morrer à míngua e ser enterrado na vala comum. Manaus disponibilizou 1/3 dos leitos de UTI que precisava para suprimento da sua população. 1/3 que precisava. E tinha dinheiro no caixa, tinha dinheiro no Fundo Estadual de Saúde. A culpa não é só da incompetência do Ministério da Saúde, a culpa também é muito do governo do Estado. Se um governador responsável, não teria acontecido essa tragédia em Manaus, que o senhor é um cúmplice, tanto quanto o ministro Pazuello. Um general do Exército, de logística, com um engenheiro, cuidando da saúde do povo de Manaus. Falta oxigênio, falta kit de intubação, falta EPI, falta medicamentos para suprimento das UTIs, falta absolutamente tudo. Só não faltou vergonha ao senhor e ao ministro da Saúde. Eu fui perguntado agora que estão falando muitas siglas aqui. OPAS é a Organização Pan-Americana de Saúde. OPAS. Senador Marco Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores,